Nós já falamos aqui sobre a definição de função. Estávamos falando sobre funções, já falamos sobre a definição de função, domínio, imagem, contra domínio e também sobre o gráfico da função. Uma boa maneira de analisar uma função é olhando o gráfico. E para isso é interessante que você conheça o domínio, contra domínio e imagem. Recapitulando, qualquer situação do mundo real que você consiga dizer que uma coisa está variando em função da outra, te remete a esse assunto aqui em matemática, o assunto de funções. Exemplo, imagine uma pessoa que está ganhando peso. E ela está ganhando peso porque ela está consumindo ou ingerindo muitas calorias. Ou seja, o peso que ela ganha se dá em função da quantidade de calorias que ela consome. O peso vai variar, né? Começa um peso menor, vai aumentando. E a quantidade de calorias também está variando. Então são duas variáveis, duas grandezas variáveis. Uma varia em função da outra. Então nós temos essa situação aqui. Volte no vídeo anterior, você verá mais alguns exemplos. Mas basicamente qualquer situação no mundo real que você conseguir dizer que uma coisa varia em função da outra, te remete a esse assunto. Em matemática nós dizemos simplesmente que a função é uma regra matemática, uma formulazinha, você já conhece algumas, que pega um número e transforma no outro. Se lembra, por exemplo, da fórmula que dá a área do quadrado? Ela pega um número que é a medida do lado, aplica a fórmula e te dá outro número que é a área. Isso é uma função, porque a área varia conforme varia a medida do lado. Se você aumenta a medida do lado, aumenta a área. Se você diminui a medida do lado, diminui a área. E assim por diante. Mas agora vamos falar um pouco mais de domínio e imagem. Se isso for dito no seu enunciado, significa que esse é o domínio e esse é o contradomínio. Pode ser também que o seu enunciado te dê apenas a regra e não te diga quem é o domínio e quem é o contradomínio. Se o teu enunciado não te diz quem é domínio e quem é contradomínio, você precisará pensar um pouquinho. Convenciona-se que o domínio e o contradomínio serão os maiores subconjuntos possíveis dos números reais. Vejamos. Aqui tem um pequeno exemplo. Esse exemplo aqui representa, na minha ideia aqui, ele representa a variação do preço do real em dólares. Ou melhor, a variação do preço do dólar em reais. Então o domínio dessa função aqui, ele é dado pelo contexto do dólar. Podemos escrever dessa forma. O domínio é formado pelo conjunto dos números reais, que vai de 0 a 5. O contradomínio, se não é dito no enunciado que é o contradomínio, então é o conjunto dos reais. Mas, e a imagem? O conjunto de imagem é formado por um intervalo que contém os valores que foram associados por alguns valores de x. Na verdade, esse intervalo daqui até aqui. Esse é o intervalo que contém os valores que são imagem. Valores aqui fora ou daqui para cima não são. A imagem está aqui entre 5 e 6. Esse é o conjunto de imagem. Valores de y são valores da imagem. Valores reais que estão entre 5 e 6. Então pode ser que você determine o domínio de imagem pelo contexto. Uma situação que você vê aqui no contexto, ou se você não voltar no vídeo anterior, por exemplo, perceberá quando falamos de medida do lado, excluímos números negativos e assim por diante. Agora imagine outra situação. Nós temos uma fórmula matemática que nos dá a função. Só isso. Não sabemos quem é o domínio, nem contradomínio, não temos contexto, só uma regra matemática. Então será o maior subconjunto possível dos reais, do domínio e a imagem. Vamos ver? Quase isso. Eu vou pegar alguns valores de x, vou atribuir aqui na função e calcular o y, para ver o que acontece. Por exemplo, se x é menos 2, substituo menos 2 aqui, essa continha mentalmente, menos 2 ao quadrado menos 1, dividido por menos 2 menos 1 dá menos 1. Para 1, isso aqui dá 1 quadrado menos 1, menos 1.
menos 1, isso aqui dá 0. Para 0 dá, para menos 1 dividido menos 1, dá 1. Para 1, quando eu substituir o número 1 aqui, a parte de baixo vai dar 0, vai dar 1 menos 1. Se o denominador der 0, você já sabe, você está cansado de saber que não existe divisão por 0. Isso nos leva a uma indeterminação. Significa que com o valor 1, eu não encontro um valor para a função. Eu chego em uma indeterminação. Coloca na calculadora. 1 ao quadrado menos 1 dividido por menos 1 vai dar erro. Não dá um valor, é uma indeterminação. E para 2, se eu substituir o 2 aqui, vou chegar no 3. Ou seja, qualquer valor que eu substituir aqui em x, eu encontro um valor em y, exceto o número 1. O número 1, se eu substituir aqui, dá uma indeterminação. Significa que o domínio dessa função aqui, como não tem contexto, ele é o maior do conjunto possível dos reais. Não é os próprios reais, porque ele tem um problema com o número 1. O número 1 não pode fazer parte do domínio. Assim, o domínio dessa função é todos reais, exceto o número 1. Eu tenho alguns valores de x e de y, coloco esses pontos aqui no gráfico. O gráfico dessa função aqui é praticamente uma reta, exceto por um problema. Aqui, quando x vale 1, havia uma indeterminação na função, né? Qualquer número real será a imagem, exceto o número 2. Né? Que deveria estar correspondendo ao número 1, porém não está. Esse assunto de domínio e imagem nos vai nos levar a 3 conceitos. O de função injetora, sobrejetora e bijetora. Começamos com injetora. O que é uma função injetora? Primeiro vou relembrar para vocês como é que eu via, através desse diagrama aqui, que uma situação é função. Né? Você lembra? Cada elemento do conjunto domínio tem que ter um único correspondente na imagem. E se eu olhar aqui para essa situação, o mesmo acontece aqui, ó. E aqui também. Se eu olhar, cada elemento do domínio tem um único correspondente na imagem. Então, 3 casos de função. Agora, se cada elemento do domínio tem um único correspondente na imagem, isso é uma função. Porém, se cada elemento da imagem foi correspondido por um único elemento do domínio, aí nós temos o que nós chamamos de função injetora. Aqui, ó, nós não temos uma situação assim, como essa daqui. Ó. Se eu pegasse aqui essa situação, o 3 teria sido correspondido por 2 elementos diferentes da imagem. Continuaria uma função, porém não seria injetora. Mas, dessa forma aqui, em que cada elemento aqui recebeu só uma setinha, ou seja, se eu pego 2 elementos diferentes da imagem, significa que eu tenho 2 elementos diferentes do domínio, correspondendo a eles. Então, esse tipo de função chama injetora. Continuando esse raciocínio, essa segunda situação também é função. Cada elemento do domínio tem um correspondente na imagem. A diferença dessa para essa é que aqui não tem ninguém sobrando na imagem. Como não tem ninguém sobrando na imagem, como o conjunto contra domínio e conjunto de imagem são iguais, então eu chamo isso aqui de função sobrejetora. Então, se para cada elemento da imagem eu tenho um único correspondente no domínio, função injetora. Se contra domínio igual a imagem, função sobrejetora. Podem as duas coisas acontecer ao mesmo tempo? Cada elemento da imagem ter um único correspondente do domínio e todos os elementos do conjunto do domínio serem elementos do conjunto de imagem? Pode. Analise essa situação. Então, se a função for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela será chamada bijetora. Essa análise foi feita através desses diagrama de Venn. Agora vamos olhar para alguns gráficos e analisar esses conceitos que eu acabei de mencionar. Primeiro gráfico. Isso aqui é uma função. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. E esse gráfico aqui, uma circunferência de raio 3, isso é uma função? Isso não é uma função. É fácil observar que se eu tomar um elemento do domínio, aqui, por exemplo, eu tenho 2 imagens. Uma aqui e outra aqui em cima. Você lembra?
cada elemento do domínio tem um único exponente na imagem. Então isso aqui não é função, já nem vamos analisar. Agora vamos analisar se se trata de uma função. Porém, vamos analisar essas situações, injetora, sobrejetora e bijetora. Eu vou analisar a função tal que y igual a x ao quadrado. Inicialmente, vamos dizer que não é dado no enunciado nem o domínio nem o contradomínio. Isso implicaria, por óbvio, que o domínio é os reais e o contradomínio os reais. Como ficaria o gráfico dessa função nesse exemplo? Se lembra? Essa curva preta seria o gráfico dessa função. Vamos ver se essa função é injetora. Eu chego na imagem 4 através de dois elementos diferentes do domínio. O menos 2 dá 4 e o 2 também dá 4. Então essa função não é injetora. Tem dois caras diferentes do domínio me dando a mesma imagem. Ela é sobreinjetora? Bom, o contradomínio é o conjunto dos reais. Vou pegar um elemento real. Por exemplo, menos 2. O menos 2 é a imagem para algum x? Não. Menos 2 não está no gráfico da função, é só valores positivos e o zero. Então essa função também não é sobreinjetora. Agora suponha que o seu problema no enunciado te deu domínio e contradomínio e não sejam esses dois conjuntos aqui. Seja esse conjunto domínio e esse a imagem. Ou seja, o domínio são valores não negativos daqui para cá. Então exclui-se essa parte aqui do gráfico. É só valores não negativos do domínio. E o contradomínio só daqui para cima também, só valores não negativos. Então na hora que eu vou pegar uma amostra aqui para a imagem, eu não posso pegar valores negativos, só valores positivos. Então, se eu pego 4, quantos valores eu tenho do domínio que chega no 4? O menos 2 chega no 4? O menos 2 não faz parte do domínio. Só o 2 faz. Então, eu tenho apenas um valor do domínio, que é o 2, que me leva na imagem 4. Portanto, minha função é injetora. Já para contradomínio, eu não posso mais pegar valores aqui negativos. Por causa disso, eu pego valores positivos ou o próprio zero. E todos eles, que eu pegar aqui, são imagem de algum x. Então, função sobreinjetora. Na verdade, essa função aqui definida indo do R mais para o R mais, ela é injetora e sobreinjetora ao mesmo tempo. Portanto, ela é bijetora. Agora que já estabelecemos essa história de domínio e imagem, quero falar para vocês de função composta. E aqui é muito importante que você tenha domínio e imagem na cabeça. Imagine essa situação. Você gosta de pizza? Então vamos marcar uma situação. Você vai pedir uma pizza pelo delivery e lá informa o tamanho do raio da pizza. Então você pode calcular a área da pizza e o mais importante, o volume. É importante saber o volume, que é o que importa. A área de uma pizza, que na coluna do meio, pode ser escrito como uma função do raio. Se você varia o raio, você varia a área. Aumentou o raio da pizza, aumenta a área. Diminui o raio, diminui a área. Então a área é dada em função do raio. Veja só. Então, lembrando que a fórmula da área, a área em função do raio é 2 π raio. Essa é a fórmula da área. Se o raio é 2 π vezes 1, se o raio é 10, 2 π vezes 10. E assim fizemos essa tabela. Raio 1 para pizza, área 2 π. Raio 2, área 4 π. Se o raio for 10, 2 π vezes 10, 20 π. Se o raio for 20, 2 π vezes 20, 40 π. Agora uma coisa interessante também é que se eu aumentar o raio, outra coisa aumenta, além da área, o volume. Vocês se lembram como é dado o volume de um cilindro, que é o caso da pizza? É dado em função do raio. Área da base vezes raio. O que é a área da base? É isso aqui. O volume é igual a 2 πr vezes R, ou
2πr ao quadrado. Então nós podemos enxergar o volume tanto quanto uma função que depende do raio ou uma função que depende da área da base. Vamos enxergar como uma função que depende da área da base. Eu pego a área da base e multiplico pela altura. Então eu escolhi uma pizza que tem altura de 2 centímetros. Então 2π vezes 2 dá 4π. 4π vezes 2, 8π. 20π vezes 2, 40. 40π vezes 2, 80π. Se eu imagino o volume como uma função da área e a área como uma função do raio, e se eu posso imaginar o volume como uma função diretamente do raio, eu tenho a chamada função composta. Uma função de outra função. Vou escrever o volume como função de x e como função de f de x. G de x, que é o volume, pode ser escrito como f de x multiplicado por 2, já que f de x é a área da base. Por que por 2? Porque é a altura, eu já decidi que é 2 centímetros. 2. Então g de x é uma função de f. O g está variando e o f está. Porém, o f de x é o quê? É 2π vezes x, onde x é o raio. Então, consequentemente, o g de x é... Eu troco f de x por isso aqui, fica 2πx vezes 2. Ou g de x é igual a 4πx. Então esse g de x aqui é uma função composta de f. Né? Porque a variável aqui do g é outra função, é a função f. Isso aqui é escrito como g composta de f de x. Isso aqui é uma bolinha. Lê-se g composta de f. Você pode ter a situação g composta de f, f composta de g, g composta de g, f composta de f, evidentemente. Mas de forma geral isso é a função composta. Uma função de outra função. Para que isso acontecer, você precisa de ter uma situação interessante em relação ao domínio contra domínio. Se f tiver domínio A e contra domínio B, G tiver domínio B e contra domínio C, então a composta vai de A para C. Veja, uma exigência mínima que tem que acontecer é que o F vai de A para B, o G de B para C, e assim então a composta irá de A para C. Pegará valores de A e trará aqui em C. Porque, na verdade, como vocês viram nesse exemplo, a G da F é uma função também em relação ao X, que pega os valores que originalmente está no domínio dessa função e no final das contas ela traz para o contradomínio dessa outra função. Então, de A para C. Se eu tenho essa situação de função composta, eu tenho uma outra situação interessante, que é a de função inversa. O que é uma função inversa? Vamos lá. Eu tenho uma função que pega um número real e transforma em outro. Suponha que eu tenha outra função que pega aquele outro número e me devolva o número anterior. Essa outra função vai fazer o papel inverso da função anterior. Exemplo, suponha que eu tenho uma função que pega um número real e dobre ele. Pega o número x e transforma no 2x. O processo inverso é pegar o número de lá e dividir por 2, quebrar na metade. Então, se f for a função, f menos 1 denotará a função inversa e fará o papel contrário. Se f levou um número x no y, a inversa, ou f menos 1, vai pegar o número y e devolver no x. Coloquei esses dois exemplos. F de x igual a 2x. A inversa é x sobre 2. Uma maneira de definir a função inversa é através da função composta. Se eu fizer a composição de f com a inversa dela, vai dar a função identidade. Né? Veja que aqui no lugar de 2x, no lugar do x eu coloquei a função inversa, né? X sobre 2, 2 cancela com 2, sobra a identidade. Não só se eu fizer a composição de f com f menos 1 eu obterei a identidade, mas se f menos 1 é a inversa da f, a f é a inversa de f menos 1. Então f menos 1 composta de f também dá identidade. Graficamente o que a gente vê é o seguinte: o gráfico da minha função f e da função inversa de f
são simétricos em relação ao gráfico da função identidade. Para ficar bem claro, o que acontece então? A função inversa, se a função f leva o número x no y, a inversa traz o y no x, faz o papel contrário. Para mim descobrir quem é a inversa de uma função, eu preciso encontrar a função cuja composição com a função original dê a identidade. Agora, nem todas as funções são possíveis de serem invertidas, né, de se encontrar uma inversa. Nem todas as funções são invertíveis. Para que a função seja invertível, ela tem que ser bijetora. Lembra que nós acabamos de ver injetora, sobrejetora e bijetora? Para a função admitir inversa, ela tem que ser bijetora. Por quê? Imagina a situação. O número x é associado ao y pela função f. Então a inversa tem que pegar o y e associar ao x. Agora, se a função não é injetora, por exemplo, significa que tem um número lá na imagem que ele foi associado por dois elementos diferentes do x. Na hora de fazer a inversa, esse número lá vai voltar em 2. E a definição de função não admite que um elemento do domínio seja associado a dois valores na imagem. Né? Cada elemento do domínio tem que ser associado a um único correspondente. Né? Então, se a função não for injetora, não dá para fazer a volta. O mesmo vale para a sobrejetora. Porque se tu tem um elemento no contradomínio que não é imagem, não tem problema. Agora, na hora de voltar, de fazer a inversa, aquele cara que está sozinho lá não vai voltar em ninguém. E, de novo, a definição de função diz que cada elemento tem que ser associado a um conjunto da imagem. Então, se a função for sobrejetora, não dá para fazer a volta. Na verdade, a função para admitir inversa ela tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, ou seja, apenas funções bijetoras admitem inversa. Lembra do exemplo que a gente fez aqui com a função x ao quadrado, y igual a x ao quadrado, famigerada a função quadrática? Y igual a x ao quadrado não admite inversa. Agora, se eu definir domínio e contradomínio daquela função sendo os reais não negativos, ela se torna bijetora, se lembra? E aí ela admite inversa, que no caso é a função raiz de x. Né? Porque se eu colocar raiz de x ao quadrado só para reais não negativos, aí eu tenho a inversa. Verifique, aliás, como exercício para vocês, verifique que a função y igual a x ao quadrado, domínio reais e contradomínio reais não tem inversa. Porém, se o domínio e contradomínio forem reais não negativos, ela admite inversa e é a função raiz de x. Evidentemente, com o mesmo domínio e contradomínio. Aliás, se f vai de A para B, f menos 1 vai de B para A, né? Obviamente.